Leandro, desta vez o papo é mais quente. Fica à vontade. Te recebendo aqui no Reclame Já, e eu creio que você não é um pré-candidato com medo, né? Porque a grande imprensa ela não pergunta o que precisa ser perguntado. Certo. Ela tem medo ou tem o rabo preso. Você já teve experiência com a Assembleia Legislativa em outra legislatura. Pergunta primeira. Qual foi a sua experiência quando chegou à Assembleia Legislativa no primeiro mandato? Primeira experiência, qual foi o choque que você levou dentro do seu campo? De honestidade, competência para trabalhar, relação com terceiros. Qual foi a sua primeira experiência e decepção? A primeira experiência que eu tive quando eu fui vereador em Goiânia, no ano de 2000, eu tomei ferida 18 anos atrás, foi querer confiar em todo mundo. Eu acho que a política você tem que confiar em pessoas que constroem uma história e que têm competência. Você não pode colocar a mesma equipe que você elege na sua assessoria. Então a pior decepção você ter depois de um mandato, com muito trabalho, com muita humildade, que eu sempre tratei o eleitor com muito respeito e continuo trabalhando porque ele é o dono do mandato, a voz do povo é que elege, é que tira, que move. Então a experiência foi em relação à construção de uma equipe que você trabalha muito e às vezes eles ficam no comodismo. Isso vai acabar. Diante disso, né, além da composição da sua equipe à época, e qual foi a dificuldade que você teve em relação aos seus ideais, os grandes projetos que você tinha e não conseguiu implementar, graças a ações talvez do prefeito ou do presidente da Câmara, ou ações externas mesmo, empresários de transporte coletivo, etc. Qual foi a experiência que você teve? Aquilo que você desejou implementar, tinha um sonho e não conseguiu por resistência do sistema. Muita coisa, graças a Deus, eu consegui implementar. Principalmente as políticas públicas da infância e juventude. Eu fui conselheiro tutelar da criança e adolescente, então propus algumas leis para poder punir os municípios goianos que não criassem os conselhos municipais dos direitos da criança e adolescente, que muitas vezes os prefeitos corriam dessa obrigação, então ia para cima, fazia audiência pública, debatia, cobrava. Então eu sempre defendia a juventude, porque a juventude ela não se tem um futuro se não tiver o presente. O jovem precisa trabalhar, ele tem esperança, ele tem que ter lazer, tem que ter educação. Então eu tratei muito essas questões. Faltou um pouco experiência. Infelizmente, quando você tem o primeiro mandato, você não tem experiência. Isso é para qualquer homem na vida, seja profissional liberal, seja na carreira empresarial, seja na política. Eu não tinha a firmeza daquilo que eu tinha como prerrogativa, que é fiscalizar e que era, às vezes, fazer a CPI e fazer aquilo que é necessário o político fazer. Então essa falta de experiência, faltou às vezes uma firmeza maior para combater, muitas vezes, secretário de Estado ou secretário municipais achar que manda em alguma coisa e que é acima do povo e que está ganhando um bom salário lá e que às vezes não responde às necessidades reais do povo. Então se eu tivesse hoje, como eu já tenho mais experiência, tenho 10 anos sem mandato, como pré-candidato a deputado estadual, eu posso afirmar para você, eu não admito absolutamente, jamais, um secretário fazer o que quer fazer. Pré-candidato a deputado estadual. Nós sabemos que competência legislativa do Estado é muito limitada. Infelizmente, a Constituição de 88 amarrou o sistema e deixou a concentração dos poderes para mudar esse país com a União, com o governo federal, aliás, com a Câmara dos Deputados e Senado Federal. Diante disso, sabedor que o grande nicho para se explorar a mudança da vida do cidadão não está na Assembleia Legislativa, mas sim na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O que motiva o Leandro Sena a insistir, aliás, a pedir novamente o mandato na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, sabedor das dificuldades legislativas? É simples, é simples. O Brasil vive numa verdadeira bagunça. O Brasil está corrompido da corrupção. O Brasil virou uma roubalheira. Eu sou ficha limpa, eu sou decente. E eu trabalho hoje com o terceiro setor, ajudando o povo, o próximo. Agora, se existe lei para eleger, não existe uma lei nacional que se elege, dá o direito do cidadão em votar em branco, nulo ou decidir, então que a mudança começa pelo cidadão. O cidadão que vai analisar quem tem ficha limpa, quem tem ficha suja. Então eu quero colaborar maior para votar para a Assembleia com mais experiência, para fazer o que é necessário ser feito para ajudar o povo. Porque se não houve mudança, vai acontecer o que está acontecendo no país. O país é um momento democrático, as leis são as mesmas, o cidadão vai dia 7 de outubro colocar nas urnas o seu voto. Então se a mudança é para ser feita, começa pelo povo. Agora, se eu merecer
do povo como pré-candidato nas eleições e nas urnas, o meu retorno ao mandato, volto a afirmar, quero poder combater principalmente a corrupção. Porque a corrupção não é só no nível Brasil, não. Quando se fala em Lava Jato, se fala em Petrobras, o Brasil também tem corrupções no estado de Goiás, tem nos municípios. Então eu quero fazer meu papel, Helder, naquilo que me couber fazer com provas nas mãos. Porque eu não quero ser populista para falar aqui que haveria de fazer coisas que eu não tiver em mãos. Mas o que eu tiver, eu quero usar minha prerrogativa, a minha experiência, a minha firmeza para fazer o melhor para o povo de Goiás, que já me deu oportunidade por 2 vezes de ser vereador de Goiânia e de ter sido deputado estadual. Leandro, um candidato mal intencionado, como ele pode roubar o Estado, roubar a administração pública quando é eleito? Quais os mecanismos que já são apresentados a ele, quando ele é investido no mandato, e que o estimulam a roubar, a ser um corrupto? O que é apresentado a ele? Como ser um corrupto? É muito difícil. Na verdade, eles trabalham na surdina, escondido. Aí tem que mandar para a imprensa, tem que ter o reclame já, como você já tem feito esse papel, é o Ministério Público, é o parlamentar, que é que eu quero parabenizar alguns que têm tido um trabalho fantástico, que é o Elias Vaz lá da Câmara Municipal, que é um parlamentar que tem combatido há muito desmanto dos poderes públicos, porque eles começam ali igual ovelha vestida de cordeiro. Você acha que vagabundagem, existe negociata entre o governador de estado e um deputado estadual para se manterem alinhados em troca de privilégio e aprovação de emendas, de mensagens, projetos de lei? É possível isso existir dentro da Assembleia? A palavra, eu não me refiro ao que você disse, de negociata. Agora, existem acordos políticos. Espúrios. E cabe o poder político do governador, que tem autonomia da caneta, de fazer as alianças necessárias para dar dentro da lei. Leandro, no seu gabinete, uma vez eleito, você manterá os chamados funcionários fantasmas, irá pedir dinheiro de volta do salário? Qual será o comportamento aí do pré-candidato e, quem sabe, o futuro deputado Leandro Sena, no que diz respeito ao dinheiro público que é empregado nos gabinetes? Eu quero me reafirmar novamente, para você principalmente, Aldo, que é um jornalista conceituado, que você mesmo, para fazer uma denúncia, tem que fazer com muita propriedade. Você não pode falar as coisas sem provas de nada. Eu não estou te acusando, não. É uma pergunta. Porque se você estiver afirmando uma coisa sem provas, você deixa em dúvida. Então, meus 2 mandatos, minhas prestações de contas foram claras porque fiscalizaram pelo TCE. E eu afirmo e desafio qualquer um. Eu sou mãos limpas e sou decente e tenho coragem de desafiar qualquer um. Então, meu trabalho vai ser o que permite a lei. Contratar a equipe e contratar aquilo que é necessário. Uma vez eleito, o Leandro Sena vai ser oposição ao independente do eleito, ao cargo executivo, que é o governador, oposição que eu digo, no que diz respeito às más manobras e aquilo que prejudica o cidadão. Será oposição séria? E, segunda pergunta, a Assembleia, no que depender da sua atuação, continuará sendo um chiqueiro, um puxadinho do Palácio das Esmeraldas? Eu vou te responder 2 coisas. Primeiro, em relação à aliança com o governador, se eu vou ser aliado ou não. Eu vou ser aliado do povo. Matérias de relevância para o povo eu vou defender. Se o governo estiver defendendo, estarei com ele. Se tiver contra, eu estou contra. Eu estou com o povo. Então já está respondido. Em relação ao puxadinho que você fala, o poder legislativo ele é independente do executivo. Então cabe o parlamentar fazer o seu papel e ser analisado pelo povo. Por isso que eu admiro muito programas como o seu, que realmente vai de encontro, para mostrar a você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, que a mudança vem de você. O El está sendo muito incisivo aqui, colocando com muita clareza. Isso serve de exemplo para vocês analisar a ficha de cada um, o trabalho, a honradez, porque senão começa às vezes a eleger o cordeiro, mas por trás é um lobo e que vai amanhã prejudicar e ser daninho à sociedade. Última pergunta antes das nossas considerações finais. Leandro Sena se considera um político profissional? Graças a Deus, Helder, eu volto a dizer, a gente tem humildade para dizer. Eu fiquei 10 anos sem mandato, aprendi muito nesse tempo sem mandato. Hoje eu sou mais preparado, mais experiente. A gente sempre busca com humildade aprender, como eu estou aprendendo com vocês aqui. Né? A gente tá aqui o Hans, o Will Jim, que eu quero parabenizar os 2, que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, quando você conhece uma história bonita, com a sinceridade de coração, então realmente isso tem que ser feito na vida. E eu, particularmente, afirmo a vocês, estou mais preparado
E se Deus quiser, o meu retorno como pré-candidato amanhã, quando começar o trabalho, eu quero me colocar para fazer o que for necessário, com eficiência, com muita honradez e realmente buscar as melhorias que são necessárias e que o povo espera de um político, de um parlamentar, nesse país que tem muita roubalheira, muita corrupção e precisa ser mudado. O seu recado final ao eleitor goiano, qual é o seu recado, a sua mensagem final? Obviamente, aquela mensagem não populista, a mensagem do coração, concreta, pontual, para se evite voto branco, nulo e abstenção. O recado final, eu só quero dizer que, primeiro, eu agradeço a Deus. A Bíblia nos ensina que tudo é graças a Deus. Então, eu agradeço a Deus essa oportunidade, agradeço as pessoas que conhecem meu trabalho, os que não me conhecem ainda, eu convido a você a acessar meu Instagram, Leandro Sena Goiás, acompanhar meu trabalho, minhas ações. Se tiver algumas críticas, alguma sugestão, meu WhatsApp é 98477-5030. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e pela audiência. Reclame já, agradeço. Um abraço. Agradeço. Sucesso.